Boa noite, meus queridos. Que alegria estarmos juntos. Que alegria poder entrar na sua casa, poder compartilhar a palavra com você. Que alegria louvarmos a Deus juntos. Depois de um louvor maravilhoso como esse, agora é hora de nós entrarmos na palavra, de mergulhar na palavra, de aprender, de crescer com a palavra de Deus. Pai, que a tua graça continue sobre nós. O teu favor se manifeste na nossa vida. Que possamos crescer no conhecimento da tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala pela palavra, nós desejamos, nós ansiamos conhecer mais a Tua palavra, a profundidade da Tua palavra, Espírito que revela a palavra, fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos nesse momento, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, amém. Vamos lá, antes de dar uma mergulhada na palavra, eu queria saber como é que você está, como é que está o seu coração. Como é que você está diante de toda essa confusão que nós estamos vivendo, de toda essa situação? Sabe, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e cada vez mais parece que estão restringindo a nossa liberdade, estão tentando nos tirar, sabe, o chão, para nos desestabilizar, mas o Senhor é contigo, o Senhor é aquele que firma os nossos pés sobre a rocha e nos dá um novo caminhar. Guarda isso no seu coração, sairemos dessa dificuldade caminhando, olhando para o alto, de lá vem o nosso socorro. Vamos lá, querido, eu quero continuar o que eu falei no culto da manhã. Eu quero continuar dizendo a você, a lealdade, ela é produtiva, ela produz coisas boas, ela produz milagres na nossa vida. Então eu quero começar, querido, não lendo a palavra, mas eu quero começar dando um testemunho a você. Eu não sei quantos sabem do nosso relacionamento com o profeta TB Joshua, com a SCOA. O que é SCOA? SCOA é uma igreja que está na cidade de Lagos, na Nigéria, lá na África, bem em cima na África, Nigéria, um país um pouco maior do que o estado de São Paulo, mas um país tão populoso, mais de 200 milhões de pessoas vivendo num pedaço tão pequeno de terra. O Brasil, não sei se nós estamos com 210 ou 220 milhões, lá são mais de 200, um pedacinho bem pequeno. Querido, um lugar onde as pessoas são muito, mas muito pobres. Um lugar onde a miséria convive com a riqueza, um número muito pequeno de pessoas são, sabe, riquíssimos, e a grande maioria vive numa miséria muito grande. O governo é rico, o país é rico, as pessoas são paupérrimas. Então, lá na Nigéria, a SCOA, o que significa SCOA? Sinagoga, Igreja de Todas as Nações. Cheguei de lá agora, né? Faz o quê? Uma semana que eu estou aqui, uma semana e 2 dias. Então, querido, passei por um tempo difícil, já comentei no culto da manhã, mas um tempo difícil no último percurso, no último trajeto de voo, que foi Doha-São Paulo. Passei por uma retenção urinária, uma coisa tão complicada, e aí algumas pessoas podem até pensar, mas você estava lá na Nigéria, sabe, onde Deus usa o profeta, numa igreja, onde milagres acontecem, como é que você volta e tem isso? Foi na volta, querido, foi na volta, no último trecho. E também sei que o diabo não ia deixar barato tudo que eu vivi nesses 10 dias na Nigéria. Mas eu quero falar para você rapidamente o que é a SCOA. SCOA é uma igreja onde várias pessoas de toda a parte do mundo, de países que você nem sabe que existe, eu nem sabia, mas nos encontramos lá, porque vai gente de todo mundo para aquele lugar. Irmão, um culto normal, num domingo normal, sabe, ali a frequência naquele lugar vai chegar a 80 mil pessoas. O salão principal ali cabe 35 mil pessoas. Fica lotado, ficava antes da pandemia, né? Lotado esse salão. Só que ali é um complexo. É uma cidade dentro de uma cidade. Lagos tem de 22 a 25 milhões de habitantes. 70% da cidade não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem esgoto. Sabe, é uma cidade muito, muito pobre, muito necessitada. E ali Deus chama um homem de um lugar miserável, sabe? E chama quando ele tinha ainda, se eu não me engano, 12 anos. E diz a ele, você será um pastor. E você vai começar uma igreja aqui, nesse lugar. E a igreja vai se chamar Sinagoga, Igreja de Todas as Nações. Porque as pessoas virão a esse lugar. Querido, quem vai para a Nigéria? Fazer o que na Nigéria? Ver o que na Nigéria?
é só algo de Deus. E hoje é uma igreja enorme. 35 mil no salão principal. Do lado eram 5 tendas fixas e mais uma. Cada tenda, 3 mil pessoas. Então você tem 35 mil, mais 18 mil do lado, tudo com TV. Todo mundo participando do culto com TV. E do outro lado da rua, que é dentro do complexo, tem um outro complexo com mais 4 tendas de 3 mil pessoas. Então você tem mais 12 mil pessoas. Então você tem 12, 18, aí você tem 30 mil. Mais 35 dentro do salão principal. Você já tem 65 mil. Só que ele tem uma estrutura de alvenaria maior do que essa nossa aqui. Sabe, a nossa tem 2.530 metros, se eu não me engano. O salão principal tem 1.080 metros, mas toda a estrutura 2.300. Lá ele tem uma estrutura como essa, de 2 andares. Lota, querido irmão, lota. Então no domingo aquilo ficava lotado. E você diz, puxa, por que então lá na sinagoga acontece tantos milagres? Sabe, algo tão poderoso. Eu vi, todas as vezes que eu vou lá, eu vejo milagres tremendos acontecendo, coisas maravilhosas, agora mesmo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, do treinamento que nós tivemos. Então, querido irmão, por que acontece lá e não acontece aqui? Por quê, querido? Eu quero dizer a você o que eu penso, o que eu vejo de tudo isso quando eu estou lá. Primeira coisa é o chamado. É uma igreja que tem um chamado para isso. É uma igreja que tem um chamado focado em libertação, focado em cura, focado em milagres. É uma igreja que tem esse chamado, irmão. Então, já parte desse princípio, chamado de Deus. Segundo ponto que eu vejo, a Nigéria é um país de necessitados, onde a feitiçaria, a bruxaria, sabe, o poder da magia negra é muito grande. E ali o diabo não brinca, ali ele age poderosamente. Eu costumo dizer, o Brasil não sabe o que é feitiçaria, perto dos países africanos não sabe. O Brasil não sabe o que é miséria, perto dos países africanos nós não sabemos. Muitas vezes nós reclamamos de barriga cheia. Vai passar um tempo ali e você vai conhecer o que é feitiçaria, você vai conhecer o que são necessidades básicas que o povo não tem. E terceiro ponto, a Escoa é uma igreja onde pessoas vivem a fidelidade e a lealdade. Uma igreja que num domingo tem 80 mil pessoas. Num domingo muito especial que eu tive lá, tinha mais de 100 mil pessoas. Um culto normal, 8 horas. Esse culto de festa, 12 horas e 15 minutos. E o povo ali, querido irmão, ninguém reclama. Sabe, ninguém fala, eu vou embora, não. Ninguém fala, puxa, está falando demais. Não, querido irmão, o povo é fiel aos princípios de Deus, leal à igreja, leal a Deus, estão ali para aprender. Alegria no coração daquele povo no louvor, sabe, alegria no coração daquele povo nos testemunhos. Então, querido irmão, é algo poderoso. E eu fiquei, quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, por que o Senhor me conecta com pessoas assim? Sabe, como o Randy Clark, como ele, por que o Senhor me conecta? Eu penso, irmão, não posso afirmar isso para você, porque o tempo é que vai mostrar. O chamado da vida nova, a base do nosso chamado é exatamente esse. É libertação, é cura. Sabe, isso nós vivemos desde o princípio. Sem saber de nada, nós vivemos isso. Então eu penso que é por isso que Deus me conecta com Ele. Então, querido, desde 2016 eu tenho um relacionamento com o profeta T.B. Joshua. E vou para lá sempre que é possível. E essa vez agora, querido, eu fui, ele pediu para mim, assim que surgiu a possibilidade, mesmo saindo de São Paulo, indo lá para o Catar, e do Catar para a África, sabe, ele falou, vem para cá, vem passar um tempo comigo. Era para ficar 5 dias, ele pediu para ficar mais 5, fiquei 10 dias ali, mas foi um tempo precioso, um tempo de aprendizado, um tempo de treinamento. Sabe, como agir agora num momento como esse de pandemia, como nós podemos agir com a libertação de uma pessoa, perdão, como nós devemos agir nesse tempo. E eu quero só relembrar, a primeira vez que eu estive lá em 2016, está tudo bem com você, querido irmão? Estou me fazendo entender? Você está comigo aí em casa? Ou já levantou para tomar um cafezinho? Fica firme aí. Daqui a pouco você vai levantar, tomar um cafezinho, sabe, comer um pedaço de bolo, uma pizza, né? Já está chegando aí a hora de comer, domingo à noite. Mas vamos lá, primeira vez que eu estive lá, 2016. Fui para o complexo, o primeiro complexo dele. É uma cidade dentro de uma cidade, tem supermercado, tem tudo ali dentro, tudo fechado, a gente não pode sair. E ele estava construindo outro complexo, que hoje ele chama de montanha de oração. Algo maravilhoso, algo muito lindo.
Esse que ele está construindo é um lugar especificamente onde os presidentes, reis e personalidades vão estar lá para um retiro espiritual. No mínimo uma semana lá. Eu postei alguma coisa no Face. Sabe, um lugar muito maravilhoso. Mas a primeira vez, em 2016, que eu fui lá, não tinha nada pronto. Era o início de tudo. Uma outra hora eu conto como começou esse projeto. Primeira vez que eu estive lá, nesse complexo que hoje chama Montanha de Oração. Estava no início de tudo. Para entrar lá era um túnel de madeira, um túnel comprido. Deveria ter aí uns 9 metros de largura, sabe? E a gente andava de 10 a 15 minutos para sair, sabe? Onde tudo estava começando na Montanha de Oração. Mas o que me chamou a atenção nesse túnel, é muito bonito, com lustres que ele trouxe de Israel, um lugar muito bonito. Ele tinha no meio uma passarela central, que deveria ter uns 4, 5 metros, e nas laterais 2 passarelas menores, com 1,5 metro cada uma, ou 2 metros cada uma. Quem entrava, entrava pela passarela central. Tirávamos o sapato e caminhávamos nessa passarela até sair do outro lado, onde estava iniciando as obras. E para sair, voltava pelas laterais, tanto da direita como da esquerda, voltava. Eu fiquei pensando, mas por que isso, né? E a primeira vez que eu estive lá, estava também um pessoal do Paraguai. E esse pessoal do Paraguai, eles foram na nossa frente. Então, do Brasil estava eu, o Ricardo Wagner, e depois tinha pessoas do Uruguai, que estavam junto com a gente, e o pessoal do Paraguai na frente. E quando nós entramos, nós caminhamos o quê? 20, 25 passos. Uma moça do Paraguai caiu endemoniada ali. Mas caiu endemoniada assim, e aquela moça ficou horrível, parecia que ela estava tendo um ataque epilético, espumando pela boca, se contorcendo toda. E quando eu vi aquilo, eu fui para cima da moça para orar. E o apóstolo Ricardo Vargas estava comigo, ele também foi. Quando nós fomos, a Ruth, ela é uma das líderes de lá, ela é uma inglesa que está lá com a família toda já há muitos anos. Ela falou, não ora não, apóstolo, não ora por ela. Eu falei, Ruth, ela está endemoniada. Ela falou, não ora, por favor, não ora. Já você vai entender. E se ficou assim na nossa frente, nem eu nem o Ricardo, nós paramos e ficamos olhando. E a menina se contorcendo, urrando, aquela coisa horrível, e nós querendo orar, e ela falou, não, para, e nós paramos e ficamos olhando. Daqui a pouco, querido irmão, a menina foi voltando ao normal, assustada, e olhando para cima, e ela perguntou, o que aconteceu, A Ruth falou, não, calma, está tudo bem com você, mas o que aconteceu onde eu estou? Não, você está aqui, na montanha da oração, está tudo bem. Limpou a moça, colocou a moça em pé, e falou, vai, corre, alcança o teu pessoal. Aí a Ruth voltou para mim e para o Ricardo, ela falou, tá vendo, apóstolo, por que eu não deixei vocês orarem? Sabe por quê? Hoje, nós sabíamos que vocês viriam para cá. E teve um grupo da igreja, de membros da igreja, voluntários da igreja, eles passaram a noite inteira orando nesse corredor. Orando a noite inteira. Sabe por quê? Nós não queremos que uma pessoa endemoniada saia na outra ponta da montanha de oração. Então foram grupos de pessoas comprometidas, sabe, na lealdade com a igreja, a noite inteira orando. Então quando nós começamos a entrar aqui pela manhã, nós precisamos acreditar na oração e na lealdade das pessoas que passaram a noite toda orando, para que se tivesse um demônio, ele se manifestasse e não conseguiria atravessar. Não, aquilo impactou a minha vida. Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Sabe, a lealdade desse povo. Por isso uma igreja que se manifestam milagres, poder, sabe, poder de Deus, porque a igreja entendeu esse princípio, querido irmão. Isso faz parte do treinamento, isso faz parte de quem é treinado para servir. Então, e o meu desejo é que nós, como Vida Nova, possamos entender isso. Essa lealdade vai produzir coisas maravilhosas. Eu quero uma igreja de milagres, eu quero uma igreja de poder, eu quero ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, eu quero ver grandes milagres, mas onde está a minha lealdade para que isso aconteça? Onde está, querido irmão? Eu lembro aqui de Marcos, né? No capítulo 10, no versículo 45, sabe, a Bíblia diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, querido, uma equipe que entendeu, uma equipe que quer realmente milagres, uma equipe que quer o poder de Deus manifesto na sua igreja, essa equipe precisa entender o princípio da lealdade, caminhar na lealdade com os seus líderes, com os seus pastores, com os seus irmãos de fé e com a sua igreja. Sabe, isso produz milagres.
Isso produz coisas maravilhosas, mas hoje, querido, me perdoa. Existe uma boa parte na igreja que elas vêm para a igreja com um pensamento: eu preciso receber algo, a igreja tem que me oferecer algo. Tem sim, querido irmão, mas aprenda o princípio do servir. O próprio Jesus desceu para servir e não para ser servido. Quando isso entra no coração, automaticamente eu serei servido. Porque isso não é o que rege o meu coração é regido pelo servir, pelo doar, pelo fazer, amar e ser leal. Aí Deus vem e produz, querido irmão, lealdade e bênçãos na minha vida. Muda o seu conceito, porque aí você vai viver coisas tremendas e coisas maravilhosas. João, querido irmão, no capítulo 14, João 14, versículo 12, Jesus deixa uma mensagem tão maravilhosa, mas isso só será verdade na minha vida se eu entender o que Marcos 10, 45 diz: eu estou aqui para servir, eu vim para servir. Mas João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Querido irmão, eu vejo tanta gente querendo fazer obras maravilhosas, obras grandiosas, sabe, de curar enfermos, de expulsar demônios. Querido irmão, mas eu aprendi uma coisa com o profeta T.B. Joshua. Em 2016 eu estive lá no aniversário dele e ele me convidou e ele disse: vem no meu aniversário, 12 de junho, porque eu quero passar o meu aniversário não comendo bolo, não festejando, mas eu quero passar o dia do meu aniversário curando enfermos e expulsando demônios. Dia 12 de junho, ele passou o dia inteiro orando por pessoas, eu estava lá junto com ele. Então, querido irmão, servir, esse é o princípio. Quando eu tenho isso no meu coração, eu consigo, realizar João 14, 12, fazer obras maiores. Mas esse é o princípio da lealdade aos irmãos, lealdade a Deus, lealdade ao Senhor da igreja. Então, querido irmão, isso precisa de uma maneira maravilhosa mover o meu coração. Em 2016, tinha a equipe de louvor deles. Na época estava uma irmã e ela era cantora de ópera do Teatro de Berlim. Ela morava na Alemanha e ela foi passar um tempo como voluntária ali na igreja, na Escola, na África. Querido irmão, uma mulher conhecida, famosa na Europa, cantora de ópera famosíssima, uma voz tremenda. Irmão, ela fez parte do louvor pelo tempo que ela ficou lá. Querido, que voz maravilhosa. No culto de domingo, eu estava vendo aquela moça lá cantando, louvando a Deus com uma alegria, uma roupa tão maravilhosa. Segunda-feira, sabe onde essa mulher estava? Limpando o quarto onde nós estávamos. Você entendeu? Estou aqui para servir. O que me move não é o palco. O que me move não são luzes, câmera, ação. O que me move é servir. Eu não estou aqui para ser visto. Eu estou aqui para servir. Isso tem que ser um princípio que rege a nossa vida. Isso é um princípio de lealdade, querido irmão. De lealdade às pessoas, lealdade à igreja. Mas eu vejo hoje na igreja, desculpa, querido irmão, uma igreja muito infantil, uma igreja muito cheia de mimimi. Querido, isso tem produzido algo tão esquisito no meio da igreja, tão esquisito para líderes e pastores. Querido, eu também lembro de um outro rapaz que esteve agora conosco lá, ele é líder do YouTube. A Escola tem uma televisão, em termos de visibilidade, eu vou dizer para você, maior que a Globo. Eles estão em todos os continentes. Só não entra na América do Sul e não entra na América Central, mas na América do Norte entra. E também não na China e nem na Coreia do Norte. Os países com princípios de esquerda não deixam eles entrarem, mas estão no mundo inteiro. E o líder do YouTube, eu pensei que o YouTube deles era... trabalhava com língua francesa, a espanhola, inglesa, e agora com português. Não, querido irmão, estão em lugares do mundo que eu jamais imaginei. Nesse tempo lá, nesse treinamento, eu pude ver todos os lugares onde eles estão. E no dia que foi o dia da nossa folga, que o profeta diz: vão lá para o resort, vão lá, passa o dia junto. Ele pegou alguns cabeças de equipes e mandou passar conosco. Um rapaz tão simples, líder. Querido irmão, não sei nem quanto ele ganha. Ele não é pastor, ele é um líder na igreja. Não sei quanto ele ganha, mas está em todos os lugares do mundo, conversando com pessoas, planejando.
pessoa que é o produtor dele ali da televisão foi um alto funcionário da Televisa do México, então eles trabalham juntos. Sabe, querido irmão, quinta-feira nós estávamos lá, sabe, no resort muito lindo, 3 horas e meia de onde a gente estava, um lugar muito caro. E no outro dia, sabe onde esse rapaz estava? Esse rapaz que é o líder do YouTube mundial, estava varrendo o chão. Varrendo o chão onde nós estávamos. Só que lá a vassoura deles não é que nem essa nossa que você pega aqui e varre. Não, a vassoura deles, a pessoa tem que abaixar, porque é um pedaço desse tamanho assim, ó. A pessoa tem que abaixar. Eu falei, Deus, ele entendeu, sabe, o princípio da lealdade à sua igreja, o princípio de lealdade às pessoas que frequentam a igreja. Ele entendeu o que é servir a igreja. Ele entendeu o que é servir os irmãos. Então, querido irmão, se eu quero uma igreja diferente, se eu quero uma igreja ativa, uma igreja poderosa, onde está a minha lealdade ao princípio do servir? Onde está isso? Cadê essa lealdade? Querido, estamos aqui de passagem. E melhor dar do que receber. Sabe, quando você dá, você recebe. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu entendo o servir, quando eu entendo esse princípio, essa lealdade às pessoas, estou aqui na igreja para servir, foi exatamente isso que Jesus fez. Tudo muda, muda na minha vida, muda na sua vida, muda na vida da igreja, porque aí Deus manifesta o poder dele. Entendi o que é lealdade, sou leal, aí sim a coisa vai acontecer. Agora, querido, eu quero falar um pouquinho para você sobre a lealdade no caráter cristão. O que é ser leal em termos de um caráter cristão? Mateus 26, versículo 39, ele é muito conhecido, esse texto, né? Muito, muito. Ele diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Querido, a lealdade no cristão é algo poderoso, produtivo. Jesus não estava ali, sabe, para fazer coisas que agradavam o coração dele. Jesus não estava ali para fazer coisas que iam satisfazer a alma dele. Jesus estava aqui para ser leal a Deus. E no momento mais difícil da vida dele, sabe, ele chegou e disse, Pai, é tão triste esse momento. E sabe, creio que a maior dor de Jesus não foi o sofrimento da cruz. Não foram os pregos, a coroa, as chicotadas, não. Eu creio que o pior momento que ele sabia que ele iria enfrentar é quando o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele. E o próprio Deus teve que virar as costas para ele, porque não há como Deus compactuar com o pecado. Naquele momento Jesus ficou sozinho, então ele sabia que ele iria passar por esse momento. Mas ele diz, Pai, contudo, a minha lealdade, o meu caráter está acima dos meus desejos, daquilo que satisfaz a minha alma. Seja feita a tua vontade. Sou leal ao Senhor. Eu quero dizer do meu caráter de lealdade ao Senhor. Sabe, querido, se eu entender, se você entender o que é um caráter cristão, o que é a lealdade entre pessoas, o que é a lealdade entre os irmãos da igreja. Eu quero falar só de igreja por causa do tempo agora, querido, porque isso vai ser tão produtivo na tua vida. Como anda a minha lealdade, a sua lealdade, às pessoas e à nossa igreja? Como anda? O que é lealdade à minha igreja, à sua igreja? O que é ser leal? Sabe, é ter uma maturidade na fé. É entender os princípios que Deus deixou, que Deus estabeleceu. Você quer ver uma coisa, querido irmão? Eu vejo que os pastores hoje estão angustiados, não só com a situação que nós estamos vivendo, mas muitas vezes angustiados com pessoas na igreja. Eu falo isso porque eu lido com pastores também. Quer ver o que diz Efésios 4, versículo 11 até o 15? Diz assim, ele mesmo, ele quem? Jesus, o dono da igreja. Ele mesmo concedeu, foi Jesus que deu para a igreja. Ele concedeu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi ele que concedeu isso para a igreja. A igreja não é minha. A igreja não é de nenhum pastor, de nenhum apóstolo, de nenhum profeta. A igreja é de Jesus. Ele nos deu para a igreja. Sabe, nos honrou, nos deixando trabalhar na igreja que é dele, com vistas
ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Olha que coisa, querido. Por isso que eu quero entender o caráter cristão, a lealdade no caráter cristão, entender o projeto de Jesus, o dono da igreja. Ele diz que que Jesus deu para a igreja, pastores e mestres e tal. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Então Deus colocou pastor na minha vida, colocou pastor na sua vida, para me desenvolver, me ensinar o que é trabalhar, o que é servir na edificação do corpo. Eu sou membro do corpo, você é membro. Então nós vamos trabalhar para a edificação desse corpo, para que esse corpo se torne forte, poderoso, leal. É isso que a Bíblia está ensinando, até que chegamos à unidade da fé. Então, querido irmão, a nossa lealdade à nossa igreja, a lealdade aos irmãos da nossa igreja, isso vai trazer unidade. E quando há unidade, Deus derrama a bênção dele. Sabe, quando as pessoas olharem para nós e ver a nossa unidade, elas vão dizer, Deus está lá, Deus está naquele lugar, Deus está naquela igreja. Mas, querido irmão, enquanto houver irmão falando mal da sua própria igreja, você é membro da igreja, como é que você fala mal da sua igreja? Você está falando mal de você. Então, querido irmão, nós não vamos crescer, não vamos entender uma plenitude de Cristo se nós não trabalharmos nessa lealdade, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, em Cristo. Querido irmão, quando não há lealdade minha para com a minha igreja, quando você não é leal à sua igreja, quando nós não somos leais uns aos outros, a Bíblia diz que nós somos meninos, nós somos inconstantes, levados a todo o vento de doutrina. Ah, lá está acontecendo isso, lá está acontecendo aquilo. Ah, lá a igreja está melhor, está mais bonita. Acenderam luz, colocaram isso, colocaram aquilo, eu vou para lá. Não, querido irmão, cadê a sua lealdade à sua igreja? Porque se eu não sou leal à minha igreja, não adianta querer viver, sabe, João 14, 12, querer fazer obras maiores. Não sabe servir, não sabe ser leal. Então nunca vai passar por uma experiência maravilhosa de curar alguém, expulsar demônios e viver uma expectativa maravilhosa de Deus. Então eu preciso entender, querido irmão, o caráter cristão. Dentro da lealdade eu vou ser leal na formação do meu caráter cristão. Hoje, querido, me perdoa, nós estamos vivendo um tempo tão difícil nesse mundo. E Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, sem mácula. Muitas vezes eu pensava, e sei que muita gente pensa assim, ah, Deus vai voltar, e uma igreja enorme, sabe, uma vida nova enorme, uma bola de neve, ou qualquer nome que você queira dar, vai ser uma igreja enorme, a Hillsong, uma igreja enorme, Deus vai buscar, e vem buscar essa igreja gloriosa. Não, querido irmão, Deus não está falando de nome, Deus não está falando de denominação, Deus está falando de você, está falando de mim. Eu sou a verdadeira igreja, você é a verdadeira igreja. Quando eu entender que o meu caráter tem que ser um caráter cristão leal, irmão, eu vou estar pronto para que Jesus se manifeste através da minha vida, para que a minha vida seja uma vida gloriosa nas mãos de Jesus. E aí a minha igreja será gloriosa. Quando a igreja entender essa unidade, é o que eu vejo na Nigéria. Sabe, umas pessoas tão necessitadas ali, mas uma lealdade tão grande à sua igreja. Querido, nesse tempo de pandemia, eu preciso entender isso, irmão. Sabe, a minha lealdade à minha igreja nos dízimos, nas ofertas. Eu tenho que honrar a minha igreja com isto. Sabe que tem gente que faz tanta promessa para a igreja num momento difícil, depois não lembra, vira um voto de tolo. Mas, querido, eu quero dizer para você, no momento mais difícil da vida, aí é que você vai mostrar a sua lealdade, aí é que eu vou mostrar a minha lealdade. Então, querido irmão, é tempo de deixar de ser uma igreja menina, criança, bebê. É tempo de crescer na lealdade à nossa igreja. Hoje o mundo produz uma igreja cheia de mimimi, uma igreja cheia de pessoas que são descontentes, umas pessoas que reclamam de quase tudo, umas pessoas que abandonam a sua igreja. Sabe, querido irmão, é um tempo tão complicado, querido, tão complicado esse tempo, porque as pessoas não entenderam a lealdade de um caráter cristão. As pessoas não entenderam isto. E é por isso, querido irmão, não estou dizendo que a pessoa não muda de igreja, não pode mudar, não estou dizendo nada disso. Mas, querido irmão, quando eu tenho um propósito, quando eu tenho um chamado, algo de Deus. Mas as pessoas não são assim, porque não sabem o que é lealdade. Não sabem viver a lealdade. São meninos, são crianças. Então, eu quero viver uma vida nova, debaixo da lealdade, quero ser leal a você. Não quer dizer que eu vou acertar sempre com você. Vou te desapontar sim, mas nunca serei desleal.
Nunca. Sabe, eu penso em nunca falar mal de ninguém quando a pessoa não está. Porque isso é uma covardia tão grande, querido. Não pense em nunca expor ninguém, porque isso traz maldição. Então, querido irmão, eu preciso ser leal a você. E você precisa ser leal às pessoas, nós precisamos ser leais uns aos outros. E ser leal à nossa igreja, se eu quero viver João 14, Deus, eu preciso ter um caráter cristão, um caráter de um crescimento. Hoje, querido irmão, eu penso que uma boa parte do povo que frequenta a igreja, não estou falando da Vida Nova não, estou falando de todas as igrejas hoje ao redor do mundo, são pessoas que vêm e pensam que o pastor é obrigado a formar, a fazer, a criar uma igreja que vai agradar o coração dele. Mas como? Na sua estrutura. Sabe, uma coisa que vai deixar você totalmente satisfeito, tem luz, tem isso, tem aquilo, uma coisa que vai fazer a sua vontade. Querido irmão, a igreja não é para isso. A igreja não é. A igreja é para nos fortalecer, nos aperfeiçoar. E assim vamos aperfeiçoar uns aos outros. Maturidade cristã. Sabe, não criança que chora por qualquer coisa. Não me cumprimentou. Não sorriu para mim. Fez de conta que não me viu. Querido, às vezes a pessoa está passando uma luta tão grande. Eu não sei a luta que a pessoa passa. Às vezes ela não está com vontade de sorrir. Às vezes os pensamentos envolvem tanto a cabeça que a pessoa não te vê. Será que não é hora de ir lá e abraçar aquela pessoa que não te cumprimentou? Agora não pode, mas olhar nos olhos dela e falar, eu te amo tanto, está tudo bem com você? Lealdade ao irmão. E não sair falando, não me cumprimentou, é nariz empinado. Não, querido irmão, lealdade. Hoje eu vejo que a igreja vive um tempo, eu até vou pedir para projetar no telão, né? Um tempo que as pessoas chegam para os pastores, e eu vivi muito isso, não estou reclamando não, nem estou chorando, não é nada disso não, querido, já passei dessa fase. Chegam, Willy, Deus falou comigo, o meu tempo aqui acabou. Eu olho para a pessoa e falo, se Deus falou com você, quem sou eu para dizer o contrário? Mas eu continuo lendo essa frase que está aí no telão para você. Deus falou comigo, meu tempo aqui acabou. Você sabe o que é ser leal ao seu pastor? Você sabe o que é ser leal ao seu pastor? Eu vou te falar uma coisa que eu sempre vivi na vida. Sabe, querido? Existem coisas que eu vou ter ousadia de dizer a você, como Paulo disse. Pode me imitar nisso. Eu nunca tomei uma decisão sem antes falar com o meu pastor. Nunca. Nunca. Porque eu sei o que é o princípio da honra. Eu sei o que é a lealdade. Se eu digo que ele é o meu pastor, eu sei o preço que ele paga de oração pela minha vida. Mas hoje eu vejo muita gente que não conversa com o pastor. Faz tudo por trás. Quando chega para o pastor, para mostrar a decisão, a primeira arma, Deus falou comigo. Quando a pessoa faz isso, ela desarma qualquer pastor. Mas o princípio de lealdade, antes de tomar uma decisão, antes de usar essa frase que está escondendo muita, deslealdade, muita falta de lealdade com o seu pastor, de compromisso com o seu pastor, converse com ele. Fale dos seus sonhos, fale dos seus desejos. Garanta você, se ele é um pastor que entendeu o que é paternidade, ele vai orar com você, ele vai te abençoar, porque o pastor que entende o que é paternidade, ele quer que o filho cresça mais do que ele. Nunca seremos um ponto para você parar. Seremos uma plataforma para te impulsionar. Eu sempre quero que um filho e uma filha na fé cresça e vá mais longe do que eu. Mas, querido, não há entendimento de honra. Não há entendimento de lealdade. Onde não há entendimento de lealdade, não há uma boa produtividade. E eu quero dizer a você também uma outra frase que vai estar aí no telão. Hoje, tem muitos pastores sofrendo e até morrendo, porque esses pastores estão esperando atitudes cristãs de crentes carnais, de crianças mimadas, vivendo dentro das igrejas hoje. E o meu entendimento, não estou dizendo que eu sou certo, que eu acho que eu sou dono da verdade, não sou. Mas eu penso que as igrejas hoje não têm tanta manifestação de poder de Deus, de glória de Deus,
exatamente por isso. Muita carnalidade, muita criancice, muito mimimi dentro das igrejas. Não há lealdade. Onde não há lealdade, não há produtividade. Se você não é leal às pessoas, se você não é leal à sua liderança, você nunca será leal a Deus, se você não vê. Mas, quero terminar dizendo a você, Mateus 6,33, ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quer ser uma pessoa de fé, quer ser uma pessoa que vai crescer, quer, viva os princípios que Deus estabeleceu. Seja fiel a esses princípios. E quando você é fiel a princípios, você também é fiel à lealdade. Você vai ser um crente leal. Deus vai te abençoar muito, vai te honrar muito. E a sua igreja, a nossa igreja, será uma igreja poderosa, de milagres, de poder, sabe, de libertação, de cura, de transformação de vidas. O maior milagre é o milagre da salvação e da transformação. Deus te abençoe, querido, ricamente. Eu quero orar, eu quero fazer um convite a você. Sabe, que tal você entregar a sua vida a Jesus? Que tal você que entendeu essa palavra e você reconheceu, puxa vida, sabe, muitas vezes eu não fui leal, muitas vezes não fui fiel, mas eu quero me arrepender e quero voltar a andar em lealdade, em fidelidade, com os meus amigos, os meus familiares, com a minha esposa, com o meu marido, com a minha igreja, com meus irmãos em Cristo. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, eu quero ser leal ao Senhor, eu quero ser leal à minha igreja, quero ser leal à minha esposa, ao meu marido, quero ser leal aos meus filhos, quero ser leal no meu trabalho, eu quero honrar as pessoas, honrar ao Senhor com as minhas atitudes, um caráter cristão, uma lealdade genuína. Por isso eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos agora. Eu entrego e quero viver um novo tempo com o Senhor, um tempo de lealdade, de fidelidade a princípios. Recebe a minha vida, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o meu único Senhor, meu único Salvador, aquele que me perdoa e que escreveu o meu nome no livro da vida. Se você orou, Deus te abençoe. Vai firme, numa nova caminhada com o seu Senhor, que é confiável. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Um ótimo restante de noite.